Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Domingo à noite, eu disse aos irmãos aqui do templo sede que há dois assuntos que a gente não pode se esquivar dele. E esse ano nós iremos orientar os dirigentes das congregações, orientar os líderes dos departamentos gerais, que trabalhemos esses dois assuntos, avivamento e arrebatamento, que as congregações possam levar esta visão para os congressos, os pregadores, quando forem convidados, serem orientados a falar sobre arrebatamento ou sobre avivamento, e esse ano a gente viver isso, avivamento e arrebatamento. Quem desejar ser arrebatado vai ter que estar avivado, irmão, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, pegando anjo para os pés. E quem desejar ser avivado, ele vai ter um sentimento, ou quem for avivado, o sentimento de morar no céu com Jesus. Então esses dois assuntos, a gente não pode desligá-los. E 2025 não é ano de qualquer outra coisa a não ser avivamento e crescimento. Uma igreja que é avivada, se lembra de uma mensagem que eu preguei aqui sobre o fogo, falei sobre o fogo, preguei num culto, depois numa terça-feira eu citei, que quando vem o fogo lá nos canaviais, lembram disso? Pega o fogo no canavial, tem alguns objetivos. O primeiro deles é queimar as folhas secas, para que os trabalhadores tenham liberdade de passar no meio. Segundo, matar os bichos peçonhentos que tem lá no meio, né? Então, quando o avivamento chega numa igreja, tudo isso acontece. Existe uma ideia, e biblicamente ela é real. Quanto mais você se aproxima da santidade, maiores serão as batalhas, maiores serão as lutas. Toda unção atrai perseguição. Ah, pastor, então eu não quero ser mais ungido. Bom, aí é o risco que corre de vir a perseguição e não conseguir ficar em pé. Mas toda unção atrai perseguição. Mas um crente ungido, ele não tem medo de unção, não, de perseguição, não, irmão. Não tem medo de dificuldade, de luta, não tem medo de nada, não. Ele tem um padrão, né? Ele tem um padrão, um princípio. E se o diabo quiser que sai da frente, senão a igreja passa por cima. E a gente sabe que a igreja sempre terá, falamos domingo de manhã na escola dominical, potenciais inimigos e principalmente nos últimos tempos, as heresias que vêm com uma nova roupagem. E isso às vezes tenta prejudicar a igreja de Cristo. Mas é bom a gente tapar os ouvidos para muita coisa que se ouve. Não resta a menor dúvida de que nenhuma árvore sem fruto recebe pedradas. Mas uma árvore que tem bons frutos e saborosos, ela perde folha, perde galho, perde pedaço, porque pedrada e paulada o tempo todo por causa das frutas que estão nela. Então uma igreja que resolve dar fruto, vai ser alvo de pedradas, de ataques. Nós não somos a única igreja que existe no mundo, e nem a igreja certa, não. Nós somos uma igreja onde a gente encontrou Jesus e servimos Jesus aqui dentro. Quem vai nos levar para o céu é Jesus. Mas é uma boa igreja. Então aprendemos domingo que Deus, através de Paulo, deu à igreja defensores para defendê-la. E um deles são os pastores da igreja, que defende ela contra os lobos famintos e ferozes. Paulo disse: eu temo que depois da minha partida aparecerão esses lobos vorazes, né? E hoje em dia não é diferente. Você não precisa ir muito longe, na esquina vai encontrar lobo que vai falar mal da igreja, do ministério. Isso tem uma palavra agora que eles usam, né? O sistema, a igreja é um sistema, a igreja é um sistema. A igreja, pelo menos aqui em Toledo, não é sistema nenhum. Aqui é uma igreja que anuncia Jesus como Senhor e Salvador. Tem um grupo de pessoas que vêm para adorá-lo, para servi-lo. E a gente não teme em absoluto. Por quê? Porque a igreja vive avivada
e deseja ir morar no céu. Diante da simplicidade do Evangelho, esta é a visão que a igreja nessa cidade tem. E nós vamos então iniciar hoje uma visão dentro desse texto, desse tema, e terminar nas próximas terças. Mas vamos ler o Isaías capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém. Queridos irmãos, esse texto mostra para nós, entre tantas linhas de pensamento, e é uma que a gente vai trabalhar esses dias, que é a questão de um adorador que entrou no templo por alguma razão, tornando-se um adorador por excelência. Para isso, este moço teve que passar por um processo, para que alcançasse este posto, ou esta citação, e até o final do estudo, os irmãos poderão concordar ou não, de que Isaías tornou-se um adorador por excelência. Na minha visão, é o que eu quero repartir com os irmãos. Por quê? Porque eu encontro aqui nesse texto que a gente leu, pelo menos sete condições, 7 requisitos para que um crente cheio do Espírito Santo se torne um adorador por excelência. A primeira coisa que é bom a gente lembrar nesse conhecido texto é que Deus tem sempre uma surpresa para quem vem na sua casa. Eu vou repetir, isso aqui é bom a gente gravar. Deus tem sempre uma surpresa para quem vem na sua casa. Isaías foi ao templo, mas ele não imaginava, ele não esperava que Deus estava lá dentro esperando ele lá. Aleluia. Aleluia. Tem muitos de nós que estão aqui hoje que não cresceram ensinados num berço cristão, mas aceitaram Jesus no meio da caminhada. Quem aceitou Jesus no meio da caminhada não é que tem mais valor a sua salvação, mas ele sabe dar um valor diferenciado à sua salvação. Porque quem estava caminhando a passos largos para a perdição e teve a oportunidade de encontrar Jesus como Senhor e Salvador, ele dá um valor mais significativo à sua salvação.
Então, quem encontrou Jesus no meio de uma crise conjugal, financeira, de saúde, uma crise existencial, estas pessoas, elas têm um testemunho muito forte para contar, porque na verdade Jesus fez elas voltarem, né, onde precisava, um choque de realidade, um choque com Cristo, e voltar e colocar os pés no chão, e hoje poder dar glórias a Deus. A gente ouve alguns testemunhos, a gente se alegra, porque muitos dos senhores que estão aqui, eu volto a dizer o que já disse, se tivesse continuado no caminho que estava, não estariam vivos mais. E se tivesse continuado no caminho que estava, estariam hoje talvez atrás das grades, presos. Ou se tivesse continuado no caminho que estava, talvez hoje estava perdido, caído na sarjeta, drogado, perdido, sem nenhuma expectativa de futuro. Jesus foi lá e na visão de Ezequiel fez algo extraordinário. Ele te encontrou, Ele te deu um banho de água limpa, derramou água limpa sobre a sua vida. Ele abriu o seu peito, Ele arrancou o coração de pedra, colocou um coração de carne no lugar, escreveu nas paredes desse coração, fechou a cirurgia e soprou o Espírito dele, aleluia, e fez você hoje ser um servo dele. Então hoje, quando eu vejo alguns irmãos, não é porque é pastor de igreja, mas sai de casa, chega do trabalho correndo e tem o prazer de ir lá no seu guarda-roupa, né, pegar a melhor roupa que tem, né? Alguns pegam até um paletó e gravata. Eu nunca pedi para vir de paletó e gravata, mas eu observo e vejo que alguns vêm, né, tão arrumadinho, e se não de paletó e gravata, mas com a melhor roupa que ele podia vir, e vem para a igreja dando glórias a Deus. Alguns não dá tempo de jantar, não dá tempo do descanso, mas é o tempo de chegar em casa, se aprontar e correr para a igreja numa terça-feira. O que te traz aqui? O que te motiva aqui, se não for a gratidão por aquilo que Jesus fez? Aleluia. Se você não tivesse vindo, mudaria alguma coisa? Não mudaria, era mais uma cadeira vazia. Mas você veio porque o senso de gratidão que a gente tem, e se a gente parar e olhar para trás o que ele já fez, tem um hino, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. De repente, não lembro, 500 e alguma coisa é o hino aí, meu filho. Acha ele aí. Se a gente não cantar, pelo menos a gente cita ele aí. Aleluia. E disse o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Oh, irmão, aleluia. O que a gente pode oferecer para Ele? Olha lá, esse é o hino, né? Volta lá no começo lá, meu filho. Esse aí? Olha lá. Se da vida as vagas procelosas são. Que deu Miqueias? Corre lá, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa aprender a ser grato a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Ninguém é obrigado a ir para um culto, a gente vai porque é grato a Deus. Aleluia. Quem é que vai cantar aqui? Irmã Rosângela, Mara, vem cantar junto aqui. Pega o microfone aí e canta. Vamos cantar com alegria. Oh, aleluia. É bom a gente ser grato ao grande Deus. É bom a gente ser grato ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Já põe a primeira estrofe aí, meu filho. Isso. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes eu lhe dar?
cruz pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos disse, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Aleluia, declare. Quantas bênçãos Aleluia. quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! 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 Deus sempre tem uma surpresa para quem vem à sua casa. Uma das coisas extraordinárias que a gente aprende com Jesus é isso. Um culto assembleiano, a gente sabe ele de cor, como ele vai proceder na maioria das vezes, como inicia, como é feito, né? E não precisa ficar invertendo o culto para fazer culto diferente. Não há problema manter essa liturgia, mas deixar o Espírito Santo tomar conta do ambiente. Porque quando ele tem essa liberdade, ele pode transformar como ele quer, do jeito que ele quer, para falar com quem ele quer. Aleluia! Então Deus tem sempre uma surpresa para quem vem à sua casa. Segundo, que o nosso Deus deseja que cada um de nós tenha condição de adorá-lo, para ele receber a adoração. E uma das coisas que eu acho lindo é que ele, ao querer isso, ele dá a receita de como devemos adorá-lo. Oh, aleluia! Ele quer que a gente o adore, mas ele dá a receita e diz, é assim que eu quero que faz. Vamos aprender com Isaías. No verso de número 1, aparece a primeira lição que a gente tem que considerar. Eu não posso, grave isso, eu não posso ser um adorador enquanto Uzias estiver no trono. Olha a expressão, no ano em que morreu o rei Uzias. Biblicamente, a gente não tem uma definição correta, qual era o grau de parentesco. Mas os historiadores afirmam, por A mais B, que Isaías e Uzias eram parentes. Provavelmente, alguém cita tio e sobrinho,
Mas a maioria dos estudiosos da Bíblia, eles acreditam que eles eram primos de primeiro grau. Por ser primos, não tinha laços sanguíneos, mas um laço muito forte de ligação entre os dois. Isaías tinha no rei Uzias o seu porto seguro, a sua estabilidade econômica. Qual era a função de Isaías? Profetizar. E a de Uzias? Reinar. O detalhe é que, se você ler os capítulos anteriores, os 5 capítulos anteriores de Isaías, é uma mensagem extraordinariamente linda, mas você vai encontrar inúmeros ais, porque cada vez que Isaías abria a boca para profetizar, ele tinha sempre um dedo para apontar. Ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo, ai de quem faz aquilo outro. Acontece que eu tenho dito sempre e vou repetir: vai ter um dia em que faremos as coisas pela última vez. E para Uzias teve esse dia, quando Uzias reinou pela última vez. Possivelmente tomou café da manhã com os seus súditos, foi a última vez. Possivelmente almoçou, foi a última vez. Não se sabe o horário em que ele morreu. O certo é que a Bíblia define: o rei Uzias morreu. E a expressão é que no ano em que morreu o rei Uzias, fala de tempo. Então, no tempo em que o rei Uzias morreu, causou impacto na vida de Isaías. E agora? Como é que vão ficar as coisas? O que será de mim? E nesse período em que ele vive o luto da morte do seu rei, a morte do seu parente, a morte do seu companheiro, a morte do seu protetor, a morte do seu orientador, chega um momento em que ele não tem outra saída, outra alternativa. Voltar ao templo é reviver histórias que ele viveu com Uzias. Voltar ao templo é reviver momentos de glória e de gozo que ele, como profeta, viveu amando do rei. Só que agora ele volta ao templo, não tem mais o rei. O rei morreu. Mas quando ele resolve ir no templo, vai acontecer o que eu disse aqui, a primeira frase que eu citei: Deus tem sempre uma surpresa para quem vem à sua casa. E qual era a surpresa que Isaías teve? Ele entra na igreja para chorar o seu luto, e ele descobre que Deus já estava lá, lhe esperando, lhe aguardando. E nota que na citação desse texto, fica muito claro que não era algo corriqueiro, senão ele poderia ter dito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui na igreja e mais uma vez eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas a citação é essa: no ano em que morreu, eu vi. A primeira experiência, nunca tinha tido uma experiência semelhante. Então, quando ele entra, ele é tocado por Deus. Ele é tocado para ir ao templo, e ao chegar no templo, ele é tocado pelo Senhor e é impactado por duas visões. A primeira visão: o rei morreu, então o trono estava vazio. A segunda visão: o rei dos reis estava lá, então o trono estava ocupado. O trono do rei Uzias vazio com a sua morte, mas o trono do rei dos reis
ocupado por Ele, e Ele no controle absoluto de todas as coisas. É por isso que a primeira lição que a gente precisa ter ela gravada no coração é de que se eu desejo adorar a Deus e me tornar um adorador por excelência, eu não conseguirei, ou não consigo, se o rei Uzias ainda estiver no trono. Todas as vezes que Isaías entrou na igreja, Uzias estava no trono, era o rei. O dia que Uzias saiu, o rei dos reis apareceu. Aleluia. Jamais veremos a glória de Deus e teremos comunhão com Ele se o rei Uzias ainda estiver reinando. Aí a gente poderia fazer uma pergunta, distribuir os microfones aos irmãos e ficar ouvindo aqui até o final do culto. O que é que você imagina que é um rei Uzias dentro do altar do Senhor no teu coração? Deixa eu lhe dizer, se você deseja adorá-lo por inteiro, na beleza da santidade dele, o trono tem que ser ocupado por ele. Se o rei Uzias ainda estiver no trono, pode ter certeza, o trono do Senhor não se manifestará. Para Isaías, o rei Uzias morreu. O trono do rei ficou vazio, mas o do rei dos reis, ele se manifestou. Ele estava lá mostrando o controle absoluto de todas as coisas. O que é que nos impede de ser um adorador por excelência? Pastor, é a minha vida. Eu tenho uma vida e eu não consigo desvencilhar dos pecados, dos erros, das falhas. Nunca será um adorador por excelência. Enquanto estivermos numa condição, pastor, mas a Bíblia diz, se a gente falar que não peca, já somos pecador. E eu em nenhum momento estou dizendo que ninguém peca. Estou dizendo que nós precisamos ter consciência dos nossos erros, mas muito mais do que isso, ter consciência da necessidade de sacrificar o rei Uzias da nossa vida. E essa é uma arma que Satanás vai usá-la constantemente. Sempre colocar alguma coisa que interfira na nossa adoração. Cada vez que você dobrar o joelho para orar, ele te fará lembrar de alguma coisa que é uma barreira entre você e os céus. Para muita gente é uma dificuldade no relacionamento conjugal, para outros é um problema familiar, para outros é um problema financeiro, para outros é um problema de saúde, mas para outros é a própria família, para outros é o próprio cônjuge, para outro é o próprio dinheiro, para outro é a própria posição que impede ele de servir a Deus. Muitas pessoas vão aos cultos, gostam dos louvores e são impactados pela mensagem que é pregada em muitos lugares por essa terra, mas não tomam a decisão de seguir a Cristo, porque a renúncia do que ele tem que abrir mão é muito grande na sua visão, e ele, para abrir mão de amizade, de postura, de posição, de valores, ele prefere ir na contramão. Vem para a igreja e dá glória a Deus e canta um hino, gosta dos hinos, é fã de Jesus, mas não serve Jesus como deveria servir. Deus não tem compromisso com quem anda dessa maneira. O compromisso dele é com os adoradores por excelência, cujo trono do seu coração seja ocupado especificamente por ele. A segunda lição que a gente aprende ligada a essa está no verso de número 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. Então a primeira lição, eu não posso ser um adorador enquanto Uzias estiver no trono. Mas em segundo, eu não posso ser um adorador enquanto houver soberba no meu coração. Olha a expressão desse texto. Os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriu os pés, mas com 2 voavam. As 2 que cobriam o rosto mostravam a lição ou a atitude de que quem tinha que aparecer naquela visão
era o próprio Deus. E uma coisa que eu acho incrível é que eles voavam tendo o rosto tapado pelas asas. E não há registro na Bíblia de que eles se tocavam, de que eles trombavam, de que eles se chocavam. Quando a glória de Deus toma conta de um ambiente e dissolve a soberba, o ministério caminha entre si, voando, circulando, sem que ninguém choque entre si. Os departamentos agem, trabalham, sem que haja entre si qualquer divergência. É um departamento querendo ajudar o outro, é um grupo querendo ajudar o outro, é um cooperando com o outro, porque a única aparição é do Deus que está no trono. Não há lugar para a soberba, não há lugar para outra coisa. E é por isso que João Batista, quando entendeu isso, ele disse: que eu desapareça, que eu diminua, mas que ele cresça. Bendito é o nome poderoso do Senhor. Aleluia, aleluia. Algo que eu gostaria de dizer aqui, para ficar gravado na mente dos irmãos, nesse primeiro culto de ensino, é que comece a observar, irmão. Nós temos grandes valores entre nós, em o nosso espaço de trabalho. E é possível que crentes que não têm aparição alguma, não tem uma credencial, não tem um cargo, não tem o seu nome citado, possivelmente são os que mais trabalham. Porque não é a nossa posição, não é a marca da roupa, não é o valor do peso do cargo que a gente tem, que vai fazer a gente ser um adorador com potencial ou não. O que faz a gente adorá-lo é reconhecer que o trono é dele, é reconhecer que a adoração é dele, que a glorificação é dele, que o louvor é dele, que a glória é dele. A soberba, ela costuma embriagar algumas pessoas. E é triste quando isso acontece. Veja Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Parece-me que muita gente não dá valor a essa citação na Bíblia, mas isso está escrito, e a gente vê acontecendo o tempo todo. A soberba precede a ruína. Eu disse aqui aos irmãos um dia num culto, que quando Jesus viu o Zaqueu em cima de uma árvore, a ordem de Jesus foi essa: desce depressa. Você não tem que estar mais alto que ninguém, não. O teu lugar é pisando no chão igual os outros. O nivelamento espiritual, eu disse aqui, lembram? É onde a gente pisa, não é a altura que a gente vai. A gente pode fazer grandes coisas para Ele, ter a sua relevância e ter até a honra de o fazer. Mas o que equilibra um crente é o nível do chão aonde ele está pisando igual os outros. Quando Jesus chegou e viu Zaqueu lá em cima, disse: não, ele não é teu lugar não, desce igual os outros, pisa no chão igual os outros. Mas parece-me que nos últimos dias, em que as igrejas, num contexto geral, questão de evangelho e cargos, estão enxovalhados pelas redes sociais, e parece-me que alguns são embriagados pelo poder, embriagados pela posição, e alguns até desprezam os nossos queridos irmãos, desprezam os pequeninos. Eu fico surpreso quando vou em algum lugar, alguns lugares que eu chego, e chega alguém e pede: pastor, o senhor dá licença, será que eu podia tirar uma foto com o senhor? Senhor, mas tira, irmão, quantas quiser aí. Vai usar para quê? Para a campanha da dengue? Aí tira e depois sai agradecendo. Eu fico pensando, irmão do céu, isso não deveria nem ser um pedido, né? Deveria ser algo tão corriqueiro, tão normal.
Será que uma posição, será que um paletó e uma gravata deixa a gente tão diferente ao ponto de não poder estender as mãos para um irmãozinho, para uma irmã que passa diante de nós? Em alguns lugares isso se tornou corriqueiro, se tornou normal. Eu sei de lugares que pastores terminam o culto e antes dele de dar a bênção apostólica, ele tem que entrar no carro dele e ir embora, para não pegar na mão de ninguém. Eu já tive o desprazer de receber um pregador uma ocasião que quando terminou o culto, ele me disse, quando ele chegou no púlpito, ele disse assim para mim: tem uma porta de saída pelo fundo aqui? Ele disse: tem? Não foi aqui em Toledo. Eu disse: tem. Ele disse: então quando terminar o culto, veja um obreiro aí para me tirar daqui, porque senão o povo não deixa eu sair do lugar aqui. Irmão do céu, olha, eu ouvi aquilo antes de pregar, aquilo para mim foi uma facada no peito, que tristeza. Aquele moço pregou, a igreja recebeu, que a igreja não sabia de nada, e os crentes saltou, pulou, correu, mas eu não recebi nada, irmão. Aquele culto foi um peso para a minha alma. Oh, meu Senhor da glória, a que ponto a gente chegou? A soberba ficou tão grande que está num paletó, está numa gravata, está num sapato bem lustrado, irmão, num vestido bonito que a irmã vestiu, só por causa do hino que faz sucesso. Não, nós precisamos ter a humildade de entender que a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Aleluia. Mas infelizmente a soberba embriaga alguns. Viram estrelas gospel. É um nome bonito, né? Estrela gospel. Meu Senhor, a gente poderia citar muita coisa, mas é culto de terça-feira. Olha, em alguns casos: pastor, por que não traz o fulano e fulano para cantar aqui? Porque aqui não tem lugar para esse povo, a igreja é muito pequena para eles cantar, não dá para eles cantar aqui. Pastor, mas canta no Brasil inteiro. Diz: pode cantar até nos Estados Unidos, pode cantar até lá na Antártida, vai lá cantar lá, Canadá, mas aqui não vai cantar. Nós não precisamos de outra estrela aqui para brilhar se não for Jesus. Deixa eu falar aos senhores, meus queridos companheiros dirigentes de igreja. Eu já disse isso aos senhores e vou repetir: tomar cuidado com quem a gente convida para pregar nas nossas igrejas. Tem muita gente que não respeita ministério, não respeita ninguém. Onde convida, vai. Convidou, vai lá. Pagou, vai. Não, a gente precisa saber quem é que prega para nós. A gente vai dar um microfone para o camarada ficar 1 hora ensinando nós aqui. Tem que saber quem é que vai ensinar nós. Aleluia. Tem que saber quem é que canta para nós aqui. A gente precisa tomar esse cuidado, porque em muitos lugares a soberba tomou conta, e isso embriaga algumas pessoas. E eu tenho visto até alguns, infelizmente, que, meu Jesus, tão humilde, simples, mas quando galga uma posição, chega numa cidade um pouquinho melhor, né? Uma igreja um pouquinho maior, a soberba entra no coração, e ele chega para Jesus: se Jesus, o senhor sai daí. Agora esse lugar aí quem vai sentar sou eu aí. Aqui é eu que preciso brilhar aqui. Oh, queridos irmãos, para ser um adorador por excelência, a soberba tem que sair do coração. Você não precisa ser um bobo alegre, andar no meio do povo, pegando a mão de todo mundo, para todo mundo olhar e dizer: nossa, que humilde que o fulano é. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de um coração tão simples e puro, que você olha para o seu irmão e vê o rosto de Cristo brilhando na vida dele. Oh, aleluia! Terceiro lugar, ainda no verso de número 2, então, as asas cobriam o rosto, não era para o rosto aparecer. Então, quando você vier cantar aqui, pregar, quando você tiver uma atividade, põe as asas no rosto. Deixa que só a glória dele apareça, que só ele seja glorificado. Em terceiro lugar, eu não posso ser um adorador se eu for irreverente. Eu confesso que para mim escrever isso aqui hoje doeu a alma, mas eu tive que escrever. Com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés. Por que razão que cobriu os pés? Por que razão? Vamos ver Eclesiastes 5:1.
se essa referência nos ajuda. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando a gente era mais novo, não faz muito tempo, Mara, você fala que você lembra disso, é do teu tempo. Os pastores, quando ia pregar esse versículo, quando alguém se movimentava na igreja, não era? Começavam os adolescentes, os jovens sair, e às vezes estava até escrito na igreja, não dava? Tinha um escrito na frente da igreja: guarda o teu pé. Qual que era a referência? Não deixa. Hã? Aí, está vendo? Não tem que guardar o pé. A visão era guardar o pé, era não ficar se locomovendo dentro da igreja. Interessante isso, porque a visão desta orientação da Bíblia, essa irreverência em guardar os pés, não seria só locomoção, mas seria entender que o lugar de culto é lugar de reverência. Por exemplo, é a nossa casa. Aí você está sentado no meio dos bancos, tem 5 bancos no meio. Aí, dá licença, irmão, sai. Aí o irmãozinho está lá, quase pegando o anjo para o pé, quase batizado com o Espírito Santo. Aí volta, senta. Aí daqui a pouco do outro lado: dá licença, irmão, incomoda ou não? Pastor, o senhor está voltando a pregar o que pregava 50 anos atrás? Eu não sei, eu acho que pregava. Eu ouvi muito isso naquele tempo, né? Fiquei meio traumatizado. Mas é bom a gente entender que se não tiver necessidade, não seria bom, porque não sou eu que às vezes sou irreverente, não sou eu o prejudicado. Eu posso estar prejudicando um irmão, uma irmã, que está aguardando uma bênção dos céus, uma bênção de Deus. Conversando no culto o tempo todo, um exemplo. Não estou proibindo nada, irmão, pelo amor de Deus. Mas às vezes tem alguém do lado ou atrás, que termina o culto e chega e diz: pastor, hoje foi difícil cultuar. Fulano conversou o culto inteiro, fulana conversou o culto. E o pastor, o senhor está numa sede, 2025, o senhor está pregando isso? Pois é, o tema é o adorador, que não é irreverente. Por isso que a expressão guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ou seja, entrou aqui, irmão, a minha mãe deve estar acompanhando o culto lá, ela vai se lembrar. Nesse tempo nós éramos 4 meninos. Tem muitas mães com 2 meninos, 1, né? Vê o trabalho que dela. Tinha 4. Todos meninos. Mas a gente chegava na igreja, a ordem era essa: vai no banheiro, bebe água. Aquele tempo a água era da torneira, não tinha água gelada, né? Vai lá e vem e senta. E sentava o pai e a mãe na ponta do banco e os meninos tudo no meio. Era assim que a gente ficava. E não me arrependo. Olha, até que deu certo, funcionou. Funcionou, deu certo. Mas é bom a gente pensar que aqui dentro tem que ter reverência. Porque o que é adoração para nós? Adoração é vir num culto e levantar a mão enquanto o grupo louvor canta, enquanto a orquestra está cantando, enquanto o pregador pega para levantar a mão, beliscar o irmão, olhar para o irmão, virar para o irmão. Isso é adoração? Não. Adoração é você entrar nesse lugar e ver o Senhor assentado num alto e num sublime trono. Adoração é você ver a glória dele tomando conta de todo o ambiente. É por isso que às vezes a gente não entende que no culto tem um irmão que está chorando, dando glória a Deus, e outro do lado assim, irmão, parece que ele foi batizado no vinagre assim. Aquela cara tão feia, né? Reclama de tudo, reclama do ar, reclama do som, reclama do... Meu Jesus do céu, ele perde o culto dele de tanto que ele reclama no culto.
e aí vai embora triste, né? Perde o tempo de vir ao culto, porque ele deixou de ser reverente. Olha, quando entrar na casa do Senhor, veja a glória dele, veja o trono dele. Se o povo veio para adorá-lo, ele está sentado num alto e num sublime trono. Você quer ver uma outra coisa? Me ajude aí os irmãos que têm o meu tempo de fé. Eu esse ano faço 60 anos de fé. Chegava na porta da igreja, eu tenho esse hábito hoje, só que eu não chego atrasado, né? Mas se eu chegar num lugar, por exemplo, e já o culto começou, às vezes eu chego, os irmãos vêm com tanto carinho, pastor, me acompanha. Eu disse, não, irmão, calma aí, está lendo a Bíblia, o povo está orando, para na porta, reverência à palavra. Vamos entrar, irmão? Não, irmão, está lendo a Bíblia agora, os crentes estão orando agora. Era assim, irmão, por isso que as coisas eram diferentes, irmão. Hoje não. Entrava para dentro da igreja, irmão, já não tinha uma outra coisa para fazer, a não ser dobrar o joelho e orar. Hoje não. Hoje é 7h10, 7h15, tem dificuldade de começar o culto em alguns lugares, aqui não. De tanto que o povo está conversando, indo, vindo, rindo e trocando informação, e para depois começar o culto. E é isso quando não canta o hino da harpa, você olha daqui, olha lá, irmão. A igreja cantando. Alguns, se ele for cantar no microfone, canta, manda o povo levantar a mão, mas se ele naquele dia não está para cantar, irmão, eu fico sentado aqui, eu vejo, sei tudo, hein? Eu só não posso falar os nomes, mas eu vejo. Aí eu fico olhando. Então a adoração é só quando está com o microfone na mão, só. Aí quando está com o microfone na mão, foi uma cara de choro. Tirou o microfone da mão, acabou a adoração, irmão. Olha que incrível. A leitura da palavra, vamos estar em pé para ler a palavra. Ô irmão, para ficar em pé, para ouvir a voz de Deus falar. Começou o ano de 2025 animado, né? Mas não tem outro caminho. Você quer ver o final do culto, irmão? Isso eu vou corrigir aqui na igreja sede. Domingo na ceia agora, vamos começar a corrigir já. Vamos mandar fechar aquela porta lá, fica só essa aqui aberta. E eu vou ficar em pé nela aqui. Quando vai dizer que o grande amor do Deus Pai, já tem uma galera que senta lá atrás assim, cada um pega na mão do outro e some tudo assim. Irmão, você tem noção do que é a bênção apostólica num culto? É a cereja do bolo de um culto, irmão. Você já se perguntou por que os crentes estendem as mãos na hora da ministração? Ou você só faz por costume? Você já chegou a perguntar o porquê que faz isso, não? Se eu te der o microfone, você sabe explicar o porquê que é assim, não? Não sabe? Essa bênção apostólica, irmão, ensinada pela Bíblia, era a cereja do bolo de um culto de adoração. O que é que diz a bênção apostólica? Que o grande... a minha citação, na Bíblia, é o amor de... a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Não altera, né? Mas... olha só, você está terminando de adorar, aí tem um ministro, seja ele quem for, dizendo que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e sempre. Aí o crente está lá na rua, dentro do carro. Não, irmão, sejamos sinceros. A gente quer que Deus opere no nosso meio. Mas para ele operar tem que trazer o cantor fulano, tem que trazer o pregador fulano, para a igreja encher de gente, senão não é adoração. Não, senhor. Adoração é os crentes locais, entrando e dando glórias a Deus, e reverente a Ele para servi-lo. Podemos ter grandiosos congressos com pregadores vindo até de outros países,
mas desde que isso não altere o que acontece quando a gente está entre nós no número menor, a gente entra e tem a reverência, porque tem alguém querendo dar glória a Deus, tem alguém querendo ser abençoado. Então respeite a oração, respeite a leitura da Bíblia, respeite o final de um culto. Você não saiu de casa para quando for 8:55 sair correndo para ir para o seu lar, porque o culto não acabou no horário. Oh, meu querido irmão, eu fui na posse do prefeito aqui de Toledo, e cheguei lá com sono, porque saímos daqui tarde, fui num velório, depois acordei de manhã para ir lá, e disseram, das 9, 11 horas no máximo termina. Era mais de meio-dia, e eu estava sentado lá ouvindo discurso político e ninguém saía do lugar. Aí a gente vem na igreja, passa 5 minutos na presença de Deus, adorando a Deus, e tem quem se levanta e sai e vai embora perdendo a sua bênção. Reverência ao Senhor, reverência ao Senhor. É por isso que a Bíblia nos orienta que temos que ter reverência no local e santidade ao Senhor. Esse lugar aqui não é a morada de Deus, mas esse lugar aqui é onde Deus se manifesta. A gente precisa ter reverência aqui dentro. Eu vou até fechar isso aqui. Mas eu venho de um tempo em que as pessoas passavam em frente às igrejas, tiravam o chapéu da cabeça. Se vinha caminhando rápido, passava em frente à igreja, diminuía os passos. Os crentes chegavam na igreja, parava, respirava, tirava o chapéu da cabeça, pendurava lá no lugar de colocar o chapéu, se arrumava todo e entrava reverente. Hoje, se brincar, entram de chapéu dentro da igreja, entra de boné dentro da igreja, e a gente, não, irmão, as coisas mudou nada não, irmão, mudou nas comunidades por aí, mudou nas igrejas por aí. Nós precisamos entender que a adoração a Deus ainda exige santidade no lugar. Aleluia. O nosso alvo é o céu. Eu preguei aqui domingo à noite, a gente só é crente para ir para o céu. Mas para ir para o céu tem regras e tem normas. Se tem regras e tem normas, quem quer ir para o céu tem que obedecê-la. Então aqui dentro, reverência no lugar. Olha, vou dar um conselho, fique em pé para nós orar, porque vai engrossando o caldo. Só para você ter uma ideia, os serafins cobriam o rosto. Isso mostra uma lição de que o adorador não pode ser soberbo. Meu Senhor da glória, não pode ser irreverente. Uzias não pode estar no trono. Mas terça-feira que vem a gente vai estudar que com 2 asas eles voavam. Ou seja, eles não eram preguiçosos. Entrou na igreja e batia as asas e voava, irmão. Eita, glória a Deus. Se você vir terça-feira que vem, a gente vai estudar junto. Feche os seus olhos. Querido Pai, mais uma vez a gente glorifica o Teu nome pelo privilégio de estar diante do Senhor. Querido Deus, a Tua palavra é recheada de coisas grandes. Grande multidão, grande multidão, grande multidão. Mas quando o Senhor precisou de qualidade, o Senhor teve um número resumido aos Teus pés. Porque nem sempre no meio da multidão está a qualidade, mas no meio daqueles que vêm com reverência te adorar está a excelência. Então que em 2025 a Assembleia de Deus de Toledo tenha excelência. Tenha excelência na adoração, tenha excelência na oração, tenha excelência no louvor, tenha excelência nas músicas, tenha excelência nos assuntos, tenha excelência no que faz. Que em 2025 a gente viva debaixo da graça do Senhor, e ao entrar no
templo a gente não veja outra coisa se não for a glória do Senhor, que o Senhor não tenha outra ocupação aqui dentro desta casa se não for o trono, se não for o trono. Que o Senhor não tenha outro lugar aqui dentro que não for o trono, e que a gente tenha humildade suficiente para entender que o trono é o teu lugar, que importa que o Senhor cresça e a gente diminua, que importa que a sua glória se manifeste. Então que o Senhor nos dê um tempo de extrema qualidade e a gente viva como um adorador por excelência, Pai. Esse é o pedido que eu lhe faço em nome de Jesus e para a glória do teu nome, amém. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre. Deus é por nós, ninguém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vão em paz. Não saia sem abraçar pelo menos uns 10 crentes. Diga a ele como é bom.